né? Devido a todo o trabalho que minha mãe fez aqui, seu Euripes, né? Seu Lelo que está ali, a Tereza, meu irmão, todos que trabalharam aqui, ela, né, que para a gente também é um esteio aqui dentro dessa casa, né? A Emília, todos os colaboradores, enfim. E é com gratidão que mais uma vez estou aqui para falar as palavras necessárias, primeiramente para o meu coração, e o que eu aprendi com isso para vocês. Tá? Esse tema parece um tema muito simples, tá? Só que é assim, ó, ele começa na codificação. A conquista da codificação começou na época que ainda que o Kardec estava, o professor Rivail, né, que não era Kardec, o pseudônimo veio depois, mas na época que ele era estudante, ele teve um grande professor. E esse professor se chamava Pestalozzi. A Fundação Pestalozzi é aquela que cuida de órfãos advindos de guerra. E ele era um pedagogo. Então, ele viu que ele tinha que fazer alguma coisa naquela época. Ele tinha que fazer alguma coisa. Então, ele falou assim, não, mas eu ensino na escola, mas não é o bastante. Eu quero ajudar. Eu quero buscar mais. Então, as crianças que sofreram na guerra, perderam os pais, ele fez uma fundação e acolheu todos esses órfãos. E esse Pestalozzi foi o professor do Rivail, que é o nosso Allan Kardec. Então é assim, a conquista ela vem de um ensinamento para outro. Nesse mesmo tempo, nessa conquista toda, o que chamou a atenção do Kardec foi um homem que havia escrito sobre as mesas girantes. O nome dele era Arthur Conan Doyle. Ele havia perdido o filho dele na Primeira Guerra Mundial. E ele queria uma comunicação, porque ele entendia que não era o bastante. Como que ele sentia que o filho dele ainda estava por ali. Então, quando ele viu esse fenômeno, ele começou a estudar. E aí a escrita dele chamou a atenção do professor, que era cético, o ver para crer, e ele foi nesse local. Que é o professor Rivail, pedagogo também. Então ele começou a ver como que uma matéria sozinha tem esses barulhos. Eu vou começar a fazer pergunta. Por quê? Porque ele entendeu quando ele viu que havia alguma coisa atrás daquilo. O Arthur Conan Doyle não. Ele viu que, como ele era médico e escritor, ele via aquilo como alguma coisa que a natureza interferia naquela situação. Para quem não sabe, Arthur Conan Doyle, depois que ele escreveu sobre o espiritualismo, ele lançou o livro do Sherlock Holmes, que ele é o autor desse livro. Mas ele fez parte, anteriormente, ele fez parte disso, que ele queria respostas. Ele queria respostas sobre tudo isso. E a primeira coisa que veio na cabeça dele, eu vou buscar, eu quero resposta. Buscar e achareis, quem procura acha, ajuda-te e o céu te ajudará. Esse céu é a nossa consciência querendo algum ensinamento. É a nossa clareza de ideias. Então ele foi atrás. E ele escreveu um livro falando o seguinte título. Temas espiritualistas. Porque ele focou na matéria e na natureza, que aquilo ali era a força da natureza.
porque era a madeira que batia e girava. Mas o professor foi chamado a atenção por essa escrita dele, e ele entendeu que aquilo ali não era só uma coisa que batia, tinha uma inteligência. E ele foi buscar. Olha bem, buscar e achareis. Quem procura, acha. Então, ele foi atrás disso. E aí, nessa situação toda, nessa conquista, nessa busca pelo conhecimento, ele pensou o seguinte: como que eu vou entrar em contato com quem está por trás disso? Porque eu não quero saber das batidas, eu quero resposta. Eu quero resposta sobre isso. Então, ele começou assim: eu posso fazer perguntas? Quem estava tomando conta falou assim: pode, se te responder. Então ele fazia perguntas. Aí, ó, sim, uma batida. Não, 2 batidas. Ou vice-versa, tá? Eu não lembro exatamente. Mas era assim, ó. Fazia uma pergunta. Se sim, 2. Se não, 1. E aí ele entendeu o quê? Peraí. Eu tenho que buscar alguma coisa que fica mais claro esta comunicação. Então ele, como era pedagogo, ele pediu o quê? Ele teve a ideia de colocar o alfabeto. E dentro do alfabeto, quando ele fazia a pergunta, apontava as letras e formava palavras. E ainda estava difícil a comunicação. Porque ele tinha que tentar entender, peraí, essa palavra junto com essa, mas não tem sentido. Então, ele perguntou: como que pode melhorar a nossa comunicação? Os próprios espíritos responderam. Fizeram um triângulo com uma caneta na ponta, um lápis na ponta e as rodinhas. E aí, ele fala assim: mas a gente precisa de um suporte. Então foi assim, ó, fizeram um triângulo com as rodas e a caneta na ponta. E o auxílio de 2 médiums sensitivos, segurando, só encostando. Porque precisa dar a nossa fluidez para funcionar. O nosso corpo. Então, seguraram e aí ele começou a escrever. Quem é Deus? Começou a pergunta. E ele foi buscando cada vez mais. E foi assim que começou a nossa codificação. Mas para chegar nesse nível, ele teve que buscar muita coisa. Primeiro, eu tenho que tirar o meu ceticismo. Porque eu estou tendo prova que está acontecendo alguma coisa, que tem uma inteligência maior ali. Então eu não posso deixar isso passar batido. Então ele fez e começou a escrever o nosso Evangelho. Tá? Esse ajuda que o céu te ajudará, ele é mais amplo. Por quê? Todos eles, desde o começo da codificação, precisaram buscar para achar resposta e teve ajuda de quem? Do céu. Eles tiveram ajuda desde aquele instante. Que era uma conquista. É uma conquista que ia mudar a vida de muitas pessoas. É uma luz que estava surgindo naquela época. Então ele começou a fazer a codificação, tudo. E eu escolhi Ajuda que o céu te ajudará. Por que eu escolhi esse tema? Primeiro, faz parte do capítulo 25, né? Cujo o tema central é buscar e achareis. O primeiro item é do item 1 ao 5, que tem esse título. Depois vem dos pássaros. Vem vários itens que uma coisa liga a outra. E antes de começar a entrar nesse tema, depois que eu falei no início, porque esse ajudar, ele não vem de agora, né?
eu queria que vocês pensassem consigo mesmo. Quais são as 5 pessoas mais importantes da sua vida? Só pensa, não precisa nem falar. 5 pessoas. Claro que há mais, mas é sentido figurado. 5 pessoas. Aí é o que está. A maioria, quando pensa em 5 pessoas importantes, não se coloca. Então não aprendeu sobre o tema. Porque o tema é ajuda-te, o céu te ajudará. Você pensou em 5 pessoas, mas não pensou em você. Então você não aprendeu sobre o tema. É isso que ele quer dizer. Como que você não se ajuda e quer ajudar os outros? Como que você não se gosta e quer gostar dos outros? São várias situações. E começa por aí. O Divaldo, ele evidenciou de uma forma que ficou bem explicado. Ele falou da argila. Imagine que a nossa existência atual é uma argila que ela tem que ser moldada. Essa argila, de tempos em tempos, de existência em existência, ela continua a mesma. Por quê? É assim, ó, é dado a argila. E você vai moldando essa argila. Quando chega na sua hora, fala assim, olha, chegou a hora, acabou o seu trabalho. Que tem a ver com a lei do trabalho. Acabou o seu trabalho terreno. Vamos ver como é que ficou essa argila? E aí você olha no mundo espiritual, essa argila está de todos os tamanhos. Tem umas que está só o começo e não está formada. Por que será que não está formada essa argila? Porque não fizemos o bastante nessa existência. Então teremos que arrumar essa argila. Essa argila ela tem que ficar perfeita. E aí, imaginem a seguinte situação. Uma mãe tem 2 filhos, um casal, um menino e uma menina. Essa mãe, ela deu educação conforme a que ela recebeu. Então ela sempre ensinou os filhos assim, olha, você é homem. Você tem que trabalhar. Ela tem outro tipo de educação. Ela vai estudar, vai fazer isso, você tem que trabalhar. Só que daí foi passando o tempo, e quando ela pedia alguma coisa, a mãe estava lá para ajudar, o pai também, porque é a filha. Tem que ajudar. Falava para o menino, não respondia. E aí o menino foi ficando chateado com aquilo. Por quê? É minha irmã. O mesmo copo de Coca-Cola que é dado a mim, a minha irmã também, na mesma medida, porque são iguais. Mas ele não tinha resposta. Quando ele pedia alguma coisa, ficava aquele silêncio. E aí ele começou a ficar chateado com aquilo. Então ele entendeu o quê? Ele entendeu que a não resposta já é uma resposta, já é um não. Ele entendeu aquilo. E aquilo ele cresceu. Porque ele pensou o seguinte, não, se eu não obtive nenhuma resposta, é porque não é. Então qual que é a certeza que nós temos? O não é não. A dor é igual para todos. Você pode ser rico, pobre, está em outro país, a dor é igual para todos. Dor não tem fronteira. E quando você fala não, é não. Mas o sim abre possibilidades. E o sim abriu possibilidades. O que aconteceu? Os dois cresceram. Esse rapaz, sempre acostumado a tomar o não, sempre, com tudo. Então, até é engraçado, quando ele conheceu a pessoa da vida dele, ele já achou que ia tomar um não, mas ele tomou um sim. Mas o sim que ele tomou foi de verdade. E ele construiu a família assim.
Então ele sempre é acostumado a buscar, a querer mais, a viver com o que ele tinha, não comparação com os outros. Ele veio por si só. E ele se tornou um adulto pensante, inteligente, ético. Ela chegou aos 40 anos de idade, gastando o cartão da mãe, tá? Gastando o cartão da mãe, vivendo de aparência, tá? Olhando o site de relacionamento onde tem cardápio de pessoas, porque para mim aquilo é cardápio de pessoas. Ah, não, esse aqui serve certinho, eu vou ver, eu vou entrar em contato com ele, né? Site de relacionamento, cardápio de pessoas. É isso. Ela aprendeu assim. Por quê? Porque tudo foi sim. E aí a mãe começou a ligar para ele, reclamando o quê? Ah, mas ela fez isso. Aí quando ele ia falar, ela brigava com ele por estar falando dela. Ou seja, ela é uma adultecente, criando uma palavra assim, um neologismo. Uma adultecente. Ela chegou aos 40 anos, imatura. Porque não teve o quê? Ela não teve vivência. Ela não procurou. Ela não buscou. Tá? Ela nunca precisou pedir ajuda. Por que ela não pedia ajuda, pessoal? Porque ela já tinha. A mãe ela precisa. A mãe pensava por ela. E aí, chega na parte da argila. Ocorreu o desencarne. Foi pedir as contas. Foi ter que prestar as contas. A argila dela estava ali no meio, mal formada. A dele estava perfeita, mas na mesma existência ele fez, refez, tornou a fazer, até que ela chegou no correto. Quer dizer, olha os percalços que ele passou para chegar naquela argila perfeita. E ela estava ali. Ainda. Ou seja, foi a ajuda do céu que ela teve? Ela teve alguma ajuda? De verdade? Não, ela não teve. O que aconteceu? Quando foi falado com os espíritos superiores, relacionado a esta existência dela, fala assim, olha, a sua argila está assim. E agora? Nossa, mas eu não sabia que estava assim a argila. Figurado, tá, pessoal? Eu não sabia que estava assim. E agora? Ah, mas foi culpa dela. Porque eu nunca precisei disso, disso e disso. Essa menina reencarnou, tá? Com paralisia. E aí a mãe reencarnou no mesmo seio da família e teve que ajudar de verdade. Ela precisou da mãe, aí sim. E aí, como Deus é bondoso, esse irmão reencarnou como um vizinho que ajudava. Mas a mãe teve que voltar para tentar refazer aquela argila. E outra, a mãe tinha que ajudar e ser ajudada. A mãe tinha que se ajudar. Por quê? Porque ela achou que o mundo, ela estava colocando ela numa casca. E essa casca, uma hora quebrou. E agora, por si só. E aí começou todo o projeto de novo. Olha, sua argila está aqui. Tem a programação. Até chegar a sua melhora. E é assim que é conosco aqui nessa existência. Por quê? A argila simboliza o espírito que é antigo. A existência é nova. Cada existência é uma. E cada existência
vocês têm que estar melhor, sempre melhor. Mas agir é aquele espírito ali que nem sabemos em que época que é esse espírito. Mas ele está ali, ó, sendo moldado existência por existência. E toda vez ele recebe ajuda, ele tem que ter essa consciência da ajuda que ele precisa ter consigo mesmo. Porque, para falar a verdade, nesse tema aqui, tem uma pessoa especial, é você. E é você que te atrapalha. Não é ninguém, é você que se atrapalha. É mais ou menos assim, tá tudo indo bem, né? Deixa eu tumultuar minha evolução. Eu vou fazer uma coisinha, tá tudo equilibrado, tudo em paz, sem problema com os outros, mas eu quero tumultuar a minha evolução. Então eu vou começar a arrumar algum percalço ali. Aí começa, né? Começa as desavenças. Chega na festa de Ano Novo, de Natal, você convida todo mundo. Ah, mas vai vir aquele tio vai vir, eu não suporto aquele tio. Não suporto aquele tio. Quer dizer, o tio está entre 20 pessoas. Você vai deixar 19 pessoas que você ama, que quer trocar experiência com você, te ajudar de alguma coisa. Aquela questão de você fazer a troca de experiências, você vai desfazer. Não, mas aquele vai vir, eu não quero. Você está se ajudando? Não, porque você está sendo covarde no sentido de eu tenho que fugir dessa situação. Eu não quero encontrar ele, porque eu odeio ele. Mas 19 pessoas te amam. Mas você vai desfazer tudo por causa desse tio. Agora, se você fizesse o contrário, não. Eu vou chamar todos e eu vou tratar ele como ele nunca me tratou. Eu vou ser o exemplo. Quando eu falo eu vou ser um exemplo, eu estou se ajudando. Eu vou ser um exemplo. Quem sabe ele vê esse exemplo e ele não muda. Mas o pensamento nosso não é esse. O pensamento nosso é de distanciamento. E aí a evolução vai ficando. Não queremos buscar apoio. Não queremos entender a situação. E aí fica tudo mais difícil. Aí alguém da família chega e fala alguma coisa, porque família é assim, né? Imagine que você tem um canal de TV. Tem vários canais ali na TV. Esses canais pagos, tá? Você não assiste todos. Você assiste alguns. Mas é o pacote. E a família é o pacote. Entendeu? A família é o pacote. Você tá todo mundo ali. Não é todos que você tem aquela afeição. Mas é sua família. Então ela já vem no pacote. É assim que funciona. Tá. Aí a família vem, esse indivíduo chega e fala assim, mas você fez isso, isso e isso. É mentira sobre você. Aí o que você faz? Você vai entrar, tirar sua paz interior, tá? Você vai tirar sua paz interior e vai tentar entrar naquela sintonia. Acabou. Se a pessoa fala alguma mentira para você, é mentira, então eu não vou ligar. Se ela falar a verdade, também é verdade, eu não vou ligar. Ou seja, ninguém pode tirar sua paz interior. Porque se você vê o elogio e a crítica, é zero. É zero na balança. Para quem tem consciência de que tem que se preservar. Preservar a sua intimidade. A sua intimidade com Deus. Agora, se tudo que chegar, você falar assim, não, eu já estou nervoso. Me tira daqui, segura que eu estou nervoso. Acabou. Acabou o céu. Aí a pessoa chega e fala assim, mas olha, a pessoa ficou de um jeito, né? Eu acho que ela se tornou o diabo ali, né?
Peraí, gente, diabolos vem do hebreu e significa adversário. Quer dizer, a palavra significa adversário. Não é aquele sentido que eles fizeram nos livros. A palavra diabolos significa adversário. Então você está o quê? Você está cultivando um adversário. E ao cultivar esse adversário, futuramente ele pode ser um obsessor. Então olha o que nós fazemos com a nossa existência. Tudo leva uma situação que leva a outra, que leva a outra. São várias. Né? Hoje em dia, a situação está tão difícil que a pessoa ela não se ajuda no sentido de olhar o próximo. Né? Imagine a seguinte situação. Você está no mercado e aí você vê um casal. Esse casal está cheio de cerveja ali, passando a cerveja ali no mercado. A criança pede um doce. Ela não tem dinheiro para comprar o doce, mas você comprou cerveja. Peraí, gente. Como assim? O que eu estou fazendo com essa criança? Nesse capítulo aí tem uma parte que fala assim, então quer dizer que se alguém te pede o peixe, você entregará a serpente? A serpente é a indiferença. Eu estou entregando a indiferença para essa criança. Não é o que você quer, é o que eu quero. Não é o que você gosta, é o que eu gosto. Às vezes o doce é baratinho, mas eu tenho que levar aquele mundaréu de cerveja. Mas o doce dele eu não tenho dinheiro para o doce. Então olha como está a consciência do ser humano. A consciência. Aí depois cresce aquele adolescente dependendo dos pais. Aí onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Mas é porque meu pai me ensinou assim. Peraí. Quando você fez 18 anos de idade e você se tornou adulto, a sua vida dali é consequência. É você que tem que ir atrás disso. Então quer dizer que você está com 40 anos, ainda está culpando o seu pai pela sua situação? Quer dizer, o pai não teve oportunidade, mas ele fez o que ele pôde. Aí o menino não quer saber de nada, a menina não quer saber de nada. Chega na idade adulta, eu sou assim porque meu pai era assim. É? Que bela desculpa. A sua argila, tá ali. Que Deus está vendo. Deus está vendo. Os pais ainda têm compaixão. Mas Deus está vendo. Deus sabe que ele poderia ter feito o melhor dele. Ou ela feito o melhor. Mas não fez. Por quê? Porque é muito fácil alguém pegar e passar a mão na sua cabeça e você continuar naquela. Você está buscando alguma coisa? Está procurando alguma coisa? Está se ajudando? Não está, pessoal. Então é um tema muito complexo, muito difícil, porque é o que está acontecendo agora. Você já pensou essa questão, esse simbolismo do peixe e da serpente? É por isso que, quando ele fala, em outro título, ele fala assim, olha, quando alguém te bater na face esquerda, ofereça outra. É isso, você deu o peixe, não fique esperando a resposta. Você já deu. Só vai fazer bem para você. Você está se ajudando. Olha, eu fiz a minha parte. Agora, se eu ficar esperando a serpente, eu vou querer uma coisa em troca. Aí eu estou procurando outra situação. Tá? Enfim, essa mãe reencarnou para ajudar essa filha e teve que ser refeito tudo. Então, não é aquela situação que fala assim, olha, fez um mal aqui, eu vou voltar, que nem eu já vi coisas absurdas. Falando assim, eu matei, então vou voltar sem o braço. Tá? Vou voltar sem isso, sem que não é assim, funciona. É muito... A coisa mais problemática ainda.
Essa menina, ela veio com paralisia, por quê? Porque a existência dela, ela não se doou e não se deu o melhor. Ela ficou sempre na espera. Alguém faz. Você já pensou? As pessoas, alguns aqui, ó. Chegar aqui na rua, aí tem aqui, eu não sei quantas pessoas tem aqui, mas enfim. Vê um rapaz ali maltratando o cachorro. E aí todo mundo olha para a porta assim, vamos chamar a polícia, chamar a polícia. Aí o homem continuou maltratando e matou o cachorro. A polícia chegou depois, alguém avisou? Não. É porque alguém da outro lado viu, mas alguém aqui tomou atitude? É isso que acontece. Você está na rua, você vê um animalzinho maltratado na rua. Ah, não, deixa ali que alguém vai, algum ser humano, né? Algum de Deus vai chegar e vai ajudar. Mas você viu. A partir do momento que você viu, você está fazendo o quê? Você está negando ajuda. Você viu. Ai, não, mas eu não estou com tempo. Deixa. Ai, alguém vai ver ele vai dar comida, alguém vai ver, vai tratar. Só que nós fazemos isso com pessoas. Tá? Ah, não vou na casa hoje não. Eu não estou com tempo. Estou com tempo de ir na casa de ninguém. Não. Aí depois a pessoa parte. Ah, mas eu deveria ter ido. Peraí. Foi te falado, não foi? Você viu, você sabia. Só que você não teve atitude. Então, toda forma de ajudar o próximo, você está ajudando a si mesmo. Tem um ditado do filósofo Victor Hugo que ele fala assim, ó, só te pertences aquilo que dás. O resto não te pertence. Se você deu de bom coração, você deu. É seu. O mérito é seu. Você está se ajudando. Deus está vendo. E Ele vai te dar o dobro. Por quê? Porque você se ajudou o próximo e vai receber. Porque essa é a sequência da lei do trabalho. Do merecimento. E nesse tema está falando tudo isso. E eu gosto de citar como exemplos, porque nesse tema é um tema curto. Tá? Ele só fala assim, olha, no começo tem o tema central que é buscar e acharei. Bater a porta vos abrirá. Quem procura, acha. Ajuda-te e o céu te ajudará. Então, o tema é simples. Só que, olha bem, o que ele abrange? Ele abrange tudo. E a nossa argila está aí. A nossa argila está correndo. Todos os exemplos que eu considero importante, eu falo por quê? Porque eu acho que a história em si, ela faz a pessoa falar assim, peraí, mas isso está falando sobre o tema, mas é um aprendizado. Por quê? Muitas vezes a palavra do Evangelho tem verbos, colocações difíceis de entendimento. Então, quando você fala através de histórias para evidenciar o fato, é mais fácil a pessoa assimilar e levar aquilo para si. Que nem tudo isso também está falando da lei do trabalho. Tá? Certa vez, um médico preocupado com as coisas que ele tinha que fazer no dia, com as suas contas, tudo, ele teve o plantão anterior, em vez dele descansar, ele falou assim, não, amanhã eu terei folga. Então, eu vou pagar tudo, essas coisas que eu tenho que fazer, pagar conta, fazer tudo que eu tenho que fazer. Depois que eu trabalhar à noite, no outro dia eu vou estar tranquilo. Ele não descansou. Ou seja, a partir do momento que você não descansa, você não está se respeitando. Também tem essa. Que a lei é trabalho, merecimento e descanso. E ele foi para o plantão. E aí o plantão estava lotado, ele estava no plantão da noite, começou a atender todo mundo. Chegou 11 horas, quando deu aquela baixada, ele falou assim, olha, enfermeira, eu vou deitar, vou descansar um pouquinho.
Qualquer coisa que acontecer, você me chama. E assim ele fez. Quando deu 00:30, a enfermeira bateu na porta dele. Doutor, tem um jovem ali embaixo que sofreu um acidente de carro. É grave. E aí ele já voou e cochilou 15 minutos. Ela foi lá, subiu, bateu na porta dele de novo. Doutor, é grave, ele está perdendo muito sangue. A gente está tentando fazer, mas não tem nenhum médico, só tem o senhor. Eu já vou. Ele desceu depois de 10 minutos, só foram 25. Quando ele desceu, quem tinha sofrido o acidente era o filho dele, que faleceu 5 minutos depois. E ele ficou se lamentando. Ele respeitou a lei do trabalho, a lei do descanso. Ele se ajudou, porque se você trabalha dessa forma, o mínimo de ajuda é eu descansar o corpo físico. O corpo físico precisa do descanso. Ele não fez nada disso. E se lamentou pela vida toda. A existência dele, que estava pacífica, ficou uma tormenta. Lembra que eu falei para vocês, olha, a existência está legal, equilibrada, mas eu tenho que atrapalhar. Porque só eu que posso atrapalhar a minha existência. Eu quero tumultuar a situação ali da minha existência. Foi isso que ele fez. E aí ficou o quê? Com aquele pensamento que ele poderia ter feito, aquela angústia. E ele ficou daquele jeito, de um jeito assim, que ele faleceu assim. Com essa lamentação. Do que ele poderia ter feito e não fez. E essa história foi contada pelo Haroldo Dutra. E aí ele fala no final assim. Tá vendo? Se a gente piscar, é um dos nossos que está ali. Então, quer dizer, eu não posso escolher quem eu preciso ajudar e quem eu vou pedir alguma coisa. Eu tenho que fazer a minha parte. Porque, e se for um dos meus? Aí ele fala assim, o médico ele fez aquilo, mas ele estava com aquele sono, cansado. Mas a enfermeira também não sabia que era filho dele. Entendeu? Então, essas situações ocorrem no dia a dia. E o seu íntimo, como é que fica? O seu íntimo vai ter que provar para todo mundo que você é o quê? Eu tenho que provar. Eu tenho que provar que eu sou capaz. Você tem que provar nada. Lembra que eu falei para vocês no começo? Olha, se alguém fala mentira a seu respeito, deixa para lá porque é mentira. Se fala a verdade, você não vai poder fazer nada porque é verdade. Mas o que acontece? Você não pode deixar ninguém tirar sua paz interior. Porque aí você não vai resolver. E é assim que funciona no nosso cotidiano. Tem uma parte aqui, né, que ele diz o seguinte, um espírito amigo, né, depois do desencarne, depois dele ficar chateado com a própria existência e com as pessoas que ele julgava importante para ele. Ele chegou à seguinte conclusão. A minha imagem é você quem faz. Mas a minha vida sou eu quem vivo. Peraí. Quer dizer, você pode fazer uma imagem sobre mim. Mas eu vivo minha vida. Então a pessoa vai fazer a imagem que ela quiser de você. E você vai se doer por tudo? Entendeu? Cada um tem a sua existência. Então é muito difícil. Tá? Outra parte aqui, ó. Vitória é consequência. Não se controla o resultado. Você controla o seu comportamento. Olha bem, ó. Se o seu amigo, você vê que ele tem uma situação melhor que você, peraí, é uma vitória para ele, mérito dele. Você não tem que controlar aquilo colocando
uma energia ruim em cima, de inveja, de posse, de comparação. Não faz isso, tá? Porque você não controla o resultado da vida de ninguém, tá? O que você pode controlar na sua intimidade? O seu comportamento. Esse sim você pode controlar. Só. Você controla o seu comportamento, não dos outros. Então teve aquele exemplo do tio, né? Você não vai controlar o comportamento dele. Você vai aceitá-lo e tentar mostrar que tem que ser diferente. Mas quando você mostra, você está se ajudando. Olha, eu estou sendo melhor. Chico Xavier disse uma vez, olha, aos outros eu dou o direito de serem como são. A mim cada vez melhor. Foi isso que ele falou. Porque ele sabe que ele não pode interferir. Cada um tem um livre-arbítrio. Então, essa interferência é posse. É autoritarismo. É não deixar a pessoa progredir. Porque essa menina que eu falei para vocês, a mãe não deixou ela quebrar a cara, não deixou ela, o progresso dela precisaria daquela situação ruim para ela aprender. Porque nós somos perfeitos. Mas ela não deixou. Tratou num vidro, numa cúpula. Só que uma hora se quebra. Tá? Ó, Kardec a compara, buscar e acharei, batei na porta, indicando que a iniciativa humana é essencial para receber a ajuda divina. Ó, a iniciativa humana. Ele fala no capítulo. Quer dizer, se não tiver uma iniciativa humana, você vai ter ajuda de quem? Ah, mas meu pai é obrigado, minha mãe é obrigada, minha avó é obrigada, meu vizinho é obrigado. Vai procurar essa situação sempre? Então não tem como, né? Aqui. É isso aqui que eu queria falar. Tem pessoas, né? Aqui está falando assim da pessoa que quando ela vê que as coisas estão boas, ela acha que a vida está um tédio. Vocês já pensaram, pararam para pensar nisso? Nada acontece na minha vida, está um tédio. Ah, eu faço minha parte, eu tenho meu trabalho, tenho amigos, mas está faltando alguma coisa. Faltando alguma coisa, eu quero mais. Só que ele não quer mais conhecimento. Na verdade, ele está procurando se afundar mais. É isso. Aí tornamos a nossa existência difícil. É meritocracia, né? Nós fizemos isso. Não, ninguém é culpado. E ele está falando aqui da gratidão, né? A gratidão é o seguinte. Dentro do tema buscar e achareis, ajuda-te o céu te ajudará. A gratidão ela se faz um pilar importante, né? É a mesma situação assim. Olha, enquanto eu não reconhecer que o próximo também é capaz, eu não aprendi nada. E tem pessoas que não reconhecem. É muito difícil reconhecer. Ele falou assim que dentro dessa busca incessante pelo conhecimento, pela fé, pela a paz íntima, é difícil reconhecer que os outros têm o mesmo defeito e problema que você. Então não há esse reconhecimento. Ou seja, será que não estamos colocando nós mesmos dentro de uma cúpula também? Uma cúpula de vidro? Que nem essa menina? Acontece aqui. Mas na minha família não acontece. Acontece com os outros. Comigo não acontece. Foi o pensamento do médico. Ele tinha esse pensamento. Mas era o filho dele. E ele não sabia. Foi uma lição para ele.
Mas nós não queremos essa lição. Não queremos essa lição. E para não ter essa lição, tudo que você fizer, primeiramente, você. É por isso que eu fiz essa pergunta. Porque se fala assim, ajuda-te, o céu te ajudará. Se eu pergunto quais são as pessoas mais importantes, você não se colocou, quer dizer que você ainda não aprendeu que você tem que ser importante para ajudar outras pessoas. E a importância não é a importância de grau de parentesco. É a sua bondade, é o seu coração, é a sua ajuda, a sua iniciativa. É você ser melhor do que ontem. Então, é difícil entender essa situação. Falar aqui é fácil, ó, papéis, palavras, papéis, livros. Mas e a iniciativa aí fora, com as pessoas? Como é que é essa iniciativa? Será que eu vou escutar? Olha, ele falou isso e isso realmente é verdade. Tá. Mas não importa se eu falei se é verdade ou não. O importante é o que você aprendeu. Aí fora você faz isso? Ou a gente fica olhando letras e palavras mortas, que só escuta naquele momento e na hora de aplicar não funciona. Será que é assim? Porque ele foi bem claro no capítulo. Precisamos de iniciativa. Qual que vai ser a minha iniciativa? Eu vou ser melhor quando? Será que eu não entendi que se eu ajudar o próximo, eu ajudo a mim mesmo? Será que aquela argila, se eu ficar só esperando sentado com a boca aberta, já pensou ficar é figurativo? Ficar esperando sentado com a boca aberta as coisas acontecerem. A minha argila, ela vai se moldar? Não, ela vai estacionar. E a equipe espiritual vai pensar o quê? Olha, essa pessoa, eu acho que a existência dela tem que ser ceifada para recomeçar, porque até agora, nesse momento, já mais da metade da existência, ela não aprendeu nada. Aí é que tá, pessoal. Quanto mais você faz, mais você molda essa argila, seu perispírito. Mais você muda a sua existência. Porque a questão de mudança de existência é assim, tá? Será que eu vou para um lugar bom? Eu não sei. Depende da sua existência. Você aproveitou a sua existência terrena? Ah, não aproveitou. Aí chega lá, na erradicidade, que fica nessa situação aqui com a energia do pessoal encarnado, aí não aprende lá também. E aí vai da forma mais dolorosa. Aí tem que ir para o umbral. Aí vai aprender. Ou aprende ou aprende. É assim que funciona, pessoal. A erraticidade é aquele assim, olha, a pessoa ela teve uma vida assim, ela não foi até uma pessoa boa, mas ela está se apegada em certas situações. Está apegada em coisas, em pessoas. E não é aquele apego emocional do que você fez de bom. Você está apegado à matéria. Então você fica naquele estado. Aí você não aprendeu ali? Umbral. Aí você vai ver. Porque assim, que nem eu falei no começo, olha, tem duas coisas que todo mundo passa. Até os desencarnados. A dor. A dor é igual para todos. E o não é não. Mas às vezes o não, ele é positivo. Às vezes o não é positivo. Às vezes o não ele precisa ser dito para a pessoa falar assim, olha, eu já fiz o possível. Não posso mais. É com você. É com você agora. Já fiz o meu melhor. Tá? E eu não tenho culpa das suas atitudes. Não é porque eu não tive oportunidade que você não tem a sua.
Se existe lei e se existe uma maioridade, 18 anos, significa que, olha, a partir daquele momento, eu vou fazer o meu melhor para ser melhor que antes. Eu não tenho que viver uma existência nas costas de ninguém. Porque quando foi chamado do que eu fiz, o que eu fiz? Eu fiquei nas costas da minha mãe, do meu pai? Fiquei nas costas do vizinho? As pessoas pediram ajuda para mim, eu olho no portão, olha, eu não posso te ajudar não, mas vai naquele vizinho ali, ó, o do segundo portão, não é esse não, o do segundo portão. Ele sempre ajuda as pessoas. Quer dizer, eu estou apontando alguém que pode, mas eu não posso. Eu tenho que sempre apontar alguém. Então, eu estou retraindo a minha existência. Eu quero que os outros façam. Mas eu nem faço por mim. Como que eu quero evoluir? Eu não vou evoluir. A conquista do céu íntimo, ela é difícil, tá? Mas ela não é impossível. E outra coisa, ele fala o seguinte: se você não for preso, a questão do papel que eu falei, se você acha que a ajuda ela vem de palavras e de papel, você está redondamente enganado. Porque assim, eu tenho certeza que tudo que você lê, tudo que você aprende em alguma palestra, não é tudo que fica. Não é tudo que fica. Mas aquilo que ficou, certamente é o que você precisava. Porque ele fala o seguinte, de grão em grão, areia. Deus sabe até o grão de areia onde você vai pisar. Então ele sabe que aquela fagulha foi plantada. Às vezes você fala bastante coisa, mas não, isso aqui não ficou na minha cabeça. Mas não é porque ficou na cabeça porque você não escutou. Não é por isso. É porque o seu coração estava precisando daquele pedaço. Aquele sentido, aquela partezinha da palestra. É assim que funciona a fagulha divina. Por exemplo, eu tive uma intuição para fazer esse tema. Toda vez que eu vou fazer uma palestra, eu peço, olha só, olha, eu vou fazer palestra, assim, eu preciso de uma intuição. E aí eu tive a intuição. Eu peço. Você já pensou? Se você não pede intuição, chega aqui, ó. Ah, tá. Então, eu tenho que falar sobre a abobrinha. Aí eu não pedi ajuda para se ajudar primeiro, para não falar bobagem, né? Aí vou falar de chocolate. Eu falei que eu ia falar abobrinha, estou falando de chocolate. Por quê? Porque é assim que funciona, é assim que a nossa mente funciona. Quantas vezes nós chegamos num lugar e falamos assim, olha, mas eu queria fazer isso, mas eu não sei o que deu, eu não fiz. Eu queria fazer isso, mas no nada a minha cabeça mudou e eu dei meia volta. Eu tive aquela intuição para falar aquilo para aquela pessoa, mas na hora eu pensei bem, não vou falar não. Só que a pessoa se esquece que os espíritos desencarnados, muitas vezes, quando você chega perto dessa pessoa para dar um alívio, uma palavra, ela vai tirar o foco. Por quê? Não é com você, às vezes não é você. Você é um mensageiro que teve aquela fagulha e fala assim, eu tenho que falar para ele, eu tenho que falar. Se eu não falar, aí você chega na hora, aí você desfoca. Os espíritos vêm. Tira ele dali do foco. Aí ele se perde. Não falou para aquela pessoa. E às vezes a pessoa precisava. Porque ele fala também nesse capítulo que os espíritos desencarnados só tem uma diferença. Eles só não têm o corpo físico. Mas eles são pessoas. Tá? Se eles são pessoas, só não têm o corpo físico, e ele tem alguma desavença com aquela outra pessoa, ele vai fazer de tudo, mesmo através de você, para não dar aquele recado que a pessoa tanto precisa.
Então, é vice-versa. Tem um filme muito interessante que chama-se Os Outros. Não sei se vocês já assistiram. Mas Os Outros é assim. Tinha uma mãe e os 4 filhos na casa. E aí, sempre eles acharam que aquelas pessoas que estavam invadindo eram os ladrões. E aí passou o filme todo dando a entender ao público que eram os ladrões que estavam entrando na casa e levando tudo e tomando conta da casa. Chegou no final, tá? Ajudado por uma médium, eles perceberam que a mãe e os 3 filhos já eram desencarnados e estava pegado na casa. Mas olha a mente deles, olha, estava preso ali. Isso, pessoal, é a condição de erraticidade, tá? Está preso naquele ambiente. E eles acharam que os outros que estavam tomando conta da casa que eram os invasores, mas eles eram os invasores. Então olha como é sutil. É sutil. Às vezes você é intuído. Por quem que você é intuído? Por quem será que você está sendo intuído? Por que será que você deu meia volta? Por que será que você não falou o que precisava? Porque você pensou, daqui a pouco você se perdeu. Como que a gente faz para isso não acontecer? Tem que preservar a sua conquista íntima. Você conquistou aquilo. Olha, nada vai tirar a minha paz interior. Pela 3ª vez eu vou repetir. Se alguém falou alguma coisa de você que é mentira, tem que deixar para lá, porque é mentira. Se falou a verdade, você também não vai poder fazer nada, porque é verdade. Mas nem um elogio, nem uma crítica deve fazer parte, tá, de uma situação para tirar sua paz interior. Se você colocar nesse sentido que eu falei, tanto a crítica quanto o elogio é 0 grama. Tá ali. Tá ali. Agora, dependendo a conquista íntima que eu tive, que eu obtive com meus ensinamentos, será que eu vou fazer dessa crítica isso? E elogio isso? A humanidade é assim. A humanidade é desse jeito. Esse é o real problema do nosso cotidiano. Se ele faz alguma coisa de bom, vai ser ofuscado. Mas ele fez alguma coisa ruim, nossa, aquilo espalha. Porque não é interessante a pessoa fazer o bem. O outro tem sempre que comparar assim, ó, tá vendo? A pessoa fez mal. Depois vai comparar, vai falar que é igual a mim. Quer dizer, eu já estou... Olha bem o que eu estou fazendo. Eu estou ficando feliz que a pessoa fez alguma coisa de errado para mim se achar que eu estou melhor que ele. Ah, não, você viu, ó. Fulano fez isso, ó. Fulano fez isso. Então, esse comparativo que não pode acontecer, tá? Pessoal, na parte do tema aqui, acabou, tá? Mas tem alguma pergunta para fazer relacionada ao tema? Esqueci de falar essa questão do papel, tá? A questão do papel é assim. Imagine que você não tenha mais um direcionamento, que é o livro. Muitas coisas que eu falei é desse livro aqui, tá? Caminho, Verdade e Vida, também. Muitas vezes você não tem um direcionamento de um livro, de um papel, de uma anotação, do evangelho, você não tem. E aí o que eles dizem? Olha, se ainda você não tiver nada, todos os livros forem queimados, que foi o que aconteceu na época do Kardec, tá? A igreja pediu para queimar todos os evangelhos. Depois da explicação que voltou e aí espalhou, tá? Se tudo for queimado, você só fica com o ensinamento. Fica com o ensinamento do Sermão da Montanha. Esse ensinamento ele é tão poderoso que uma parte dele
Você não precisa de um livro físico para falar. Todos sabem fazer. Não todo sermão da montanha querer longínquo, né? Mas assim, o Pai Nosso, ainda que você não tenha nada, você não se prende a nada, você ainda tem o Pai Nosso. Então quer dizer, você não está desamparado. Você não está desamparado nem no ensinamento, tá? E nem na prece, em nada. Você só precisa daquilo. Você sentiu? Fez o seu Pai Nosso? Ah, então, mas eu tenho que ler o livro. Não, mas você sentiu? Não adianta, gente, olha. A pessoa... Imagine a seguinte situação. Vários perguntaram isso para mim, né? Mas eu vou falar para vocês porque essa é a real, tá? Não importa se alguém chegar e falar assim, olha, mas você tem que ler o Evangelho. Tá, eu vou ler. Mas se eu sentir tocado para ler, porque eu quero aprender, porque eu quero conhecimento. Agora você fala assim, não, né? Mas eu tenho que ler. É morta, palavras mortas, você não vai guardar nada. Então não lê. Quando você tiver vontade, que o seu coração tocar aquilo, você pega, não, eu tenho que aprender porque eu quero aprender. Eu quero ajuda. Eu quero saber quem eu sou, eu quero saber o que eu posso fazer, então eu vou ler o meu conhecimento. Meu conhecimento. Tá? Não façam se não tiver com o coração aberto para fazer. Isso não é só uma leitura de evangelho, não é só a prece, é qualquer coisa que você for fazer na vida. Né? Eu dei vários exemplos aqui, olha, tá, é muito fácil eu usar a bondade de outras pessoas. Que nem eu falei, olha, cachorro tá ali, a pessoa tá ali, pediu ajuda. Você tá lá no portão, não, eu não posso te ajudar agora, mas vai na terceira casa que eles te ajudam. Quer dizer, eu tenho sempre que jogar para o próximo uma coisa que cabe a mim. Eu tenho que fugir. Eu tenho que fugir de toda situação que eu falo que me tira a tranquilidade. Que na verdade é uma falsa tranquilidade, tá, pessoal? Porque se um grão de areia não cai no chão sem a ciência de Deus, significa que se aquela pessoa apareceu ali, olha, é para você, tá? É você, é você. Foi você que viu, pediu para você. Tá? Então, eu agradeço vocês, tá? Por escutar. Mais uma vez, se alguém tiver alguma pergunta relacionada ao tema, eu responderei. Se souber, tá? Eu sempre faço assim, porque a gente não sabe tudo. Eu sei o que eu estudei, o que eu trouxe para o meu coração para falar. Porque assim, ó, às vezes, tem pessoas que estão assistindo a palestra que ela tem uma amplitude do tema muito melhor do que quem está proferindo. É uma amplitude. E assim, eu não tenho essa questão de assim, eu vou lá, eu venho fazer a palestra porque eu fui, né, intuído para fazer essa palestra. Mas quem sabe a pessoa que está sentada também foi intuída para me falar aquilo. Fala assim, olha, tem esse ponto. Olha aqui, ó, esse ponto é uma troca. Tá? Sempre é assim, pessoal. Nunca é uma, nada é verdade absoluta. Tá? Depende do que você carrega no seu coração. Muito obrigado, viu? César, um instantinho. Nós falamos sobre isso. Reforça uma pergunta. Tá. Você falou da prece. Da prece. Ela te causa, através da prece, essa paz interior. Sim. Sim. Mas assim, imagine que você você está indo no espiritismo, mas você não tem aquele hábito. Mas você está frequentando. Uma hora vai ter aquela fagulha divina. Olha, os espíritos amigos, eles vão intuir. Falam assim, não, você precisa. E vai te dar uma vontade incontrolável de que fazer o quê? De estudar, de aprender. Agora, toda vez que é por imposição, a gente não consegue. As palavras se tornam mortas. Sabe por quê? Porque você vai ler porque alguém falou para você que é bom. Peraí. Alguém falou para você que é bom? Mas você não acha? Ah, você não acha.
Mas o tema é bem claro. Ajuda-te, o céu te ajudará. Se você não acha interessante, para que você vai ler? Então é assim, a equipe espiritual ela vai trabalhando na cabeça da pessoa. Às vezes a pessoa vem 1, 2, 3 vezes na palestra. A 4ª vez ela fala, nossa, mas isso é muito interessante, isso aqui, eu tenho que aprender sobre isso. Mas quando ela fala, eu tenho que aprender, o espírito amigo já, mentor, já está ali, você precisa. Ele já está intuindo a pessoa. E aí quando você não sabe, tem o sermão da montanha, né? Porque esse todo mundo sabe. Todo mundo, em algum momento, vai fazer, com certeza. E não é físico. É do nosso espírito mesmo, da nossa consciência há séculos. Ele já está ali, A gente já aprendeu. Que a gente, na época de Cristo, quem estava ali, aquelas pessoas que conviveram, éramos nós. Né? Então a consciência já vem. Ela vem, a existência já vem. Né? A gente está moldando isso faz tempo. Eu penso assim. Mas, se tiver uma opinião diferente, sem problema. Porque a gente tem que aprender com o outro, né? Muito obrigado, pessoal.